Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre um meio-campista que está de saída do Botafogo e teve, né, essa especulação no Vitória. Será que poderia ser uma boa? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Tem muitos de vocês falando também sobre o Matheus Vital do Cruzeiro, até porque eu tenho, né, meu canal aqui do Cruzeiro no YouTube, se você quiser ir lá se inscrever, se chama Cruzeiro News. E aí muitos de vocês me perguntaram, com essa especulação do Machado também, se juntando ao Neres, será que ele poderia ser uma boa para a Série A? Eu vou comentar aqui com vocês, vou falar aqui o que eu acho. E tem também um nome que esteve na mira do Leão no ano passado, que vive uma fase muito interessante no Campeonato Argentino. Inclusive estava vendo, né, um dos melhores momentos no jogo contra o River Plate. Ele marcou um dos gols do empate contra o River, né, fora de casa. E esse cara eu acho que poderia ser uma baita contratação para chegar, né, e ser titular. E já foi especulado no início do ano. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartoon Food e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos aqui em 60 mil inscritos, que é o nosso objetivo daqui para o final do ano, né? Então, se você puder deixar seu like e se inscrever, certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta, beleza? Bom, vamos começar falando aqui sobre o Matheus Vital, né? Jogador então que pode estar de saída do Cruzeiro, e o Vitória foi um dos clubes que demonstraram interesse. Bom, a informação que eu tenho é que não, tá? Que o Matheus Vital seria uma peça, vamos colocar assim, um 15º jogador do Cruzeiro, não é nem 12º, até porque a posição que ele joga, o Cruzeiro não fez tantas contratações. Mas dependendo do ponto de vista da proposta, ou se o Cruzeiro realmente tivesse a prioridade de sair, pode ser igual o Neres. O Neres eu não falaria que era certeza que ele iria deixar o Cruzeiro. E foi lá, apareceu esse interesse e agora, né, está indo para o Vitória. Eu vou deixar aqui os números dele então nesse ano, 16 partidas, com 2 gols marcados. Ano passado foram 40 jogos, 1 gol e 2 assistências. Eu, diversos vídeos lá no meu canal, no Cruzeiro News, já fiz vídeos criticando ele, né? Porque não é um jogador que me agradava. Por quê? Um jogador que, apesar de ser um meio atacante, o melhor ano dele foram 5 gols em uma temporada. Eu acho isso muito pouco, né? Só que eu confesso para vocês que desse ano para cá, eu mudei um pouco essa perspectiva e ele teve, né, boas atuações. Inclusive marcou um gol na final contra o Atlético Mineiro que, se o Cruzeiro não tivesse sido tão incompetente, teria ganhado aquele título com um gol dele, né? Depois de ter empatado fora, com vantagem, com empate, ainda abre o placar em casa, né? E aí o Cruzeiro leva a virada. Enfim, e aí nesse ano também marcou uma vez contra o Fortaleza, fora de casa, gol importante, né, para o Cruzeiro conseguir um ponto no finalzinho contra o Fortaleza. E aí tem tido uma passagem um pouco melhor nesse ano. Só que aí quando ele viveu uma fase interessante, depois daqueles gols contra o Atlético Mineiro, contra o Fortaleza, ele se machucou. E nesse período, né, que ele ficou quase 3 meses fora, o Cruzeiro simplesmente fez várias contratações para o setor que ele atua, vamos colocar assim. O Matheus Vital é um meia de criação, então na teoria ele só compete com o Matheus Pereira, né? Nada mais, nada menos, mas ele seria um reserva imediato. Só que ainda assim tiveram outras contratações que podem fazer esse papel, e outro ponta, um argentino, assumiu nessa posição também no lugar do Matheus Vital como um meia também de criação e deixando o Matheus Pereira como 9. Então ele perdeu muito espaço no Cruzeiro. A questão aqui é, o Matheus Vital já tem 7 partidas no Campeonato Brasileiro. Se eu não estiver enganado, louco, é esse o limite. Tipo, ele fez 7 jogos, ele não pode mais defender nenhuma outra equipe. Eu tenho certeza disso, porque o Neres, por exemplo, fez 6 partidas. O Machado também 6. São os dois que encaminham, né, a ida para o Vitória. E o Matheus Vital já tem 7. E aí, como que fica essa história? Vale lembrar que ele tem entrado muito pouco, né? Então o Cruzeiro poderia até ter, se não tinha ele em mente para os planos, até ter evitado, né, dele entrar, que foi bem no finalzinho contra o Criciúma e contra a equipe do Grêmio, dele recuperando ainda, né, o seu porte físico. Mas enfim, se chegasse para o Vitória, ok, mas não espere que ele vai marcar 8 gols e 9 assistências na Série A, porque é foda falar isso, né, mas ele nunca entregou isso na sua carreira. Eu acho que o Matheus Vital, a melhor posição dele seria jogar ao lado de um volante de marcação, vamos colocar assim, William Oliveira pela esquerda, Matheus Vital na direita e ter um outro meia. Ele não ter que ficar voltando toda hora, porque não é muito a praia dele, mas eu acho muito melhor ele vindo ali, construindo a jogada, saindo ali por trás e chegando na frente, porque, cara, se ele ficar lá na frente, não é um jogador que tem uma finalização absurda, muito pelo contrário. Se eu não estiver enganado, os 2 gols dele foram de cabeça, né? Tô esquecendo agora contra o Fortaleza. Mas contra o Atlético Mineiro foi, contra o Fortaleza eu não tô lembrado agora. Mas ele no chute é muito ruim e ele de criação é excelente. Pega a bola, gira, tem uma visão de jogo excelente, muito boa mesmo. Eu acho que ele meio campista central seria muito melhor do que ele um meio ofensivo para marcar gols, ó. Não é.
Então, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, beleza? Vou deixar aqui embaixo também o link da Esportiva VIP. Vamos aqui para os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e esse próximo compromisso do Vitória, que tem só parada dura, né? Tô gravando esse vídeo aqui dia 24, então tem um próximo compromisso que vai ser contra o Flamengo em casa. Aqui, ó, Vitória, então, pagando 4,20 a cada real apostado, jogo bem complicado. E que sequência, né? Botafogo, Flamengo e Palmeiras pro Vitória. Nada fácil, nada fácil mesmo. E o que eu gosto aqui da Esportiva é justamente isso, né? Tô gravando o vídeo aqui dia 24 e já tem várias cotações disponíveis para vocês. Então esse jogo é hoje contra o Flamengo, mas vamos lá. Quero mostrar aqui para vocês essa vitória, então, né? Do Vitória aqui pagando 4,20 a cada real apostado. Boa cotação aqui também. Vamos ver aqui então, né? 4,20 e nesse próximo jogo também contra o Palmeiras. Olha aí, vamos tentar aqui um negócio, né? Não estamos fazendo nada mesmo. 8,20 a cada real. Se o Vitória meter uma dessa de ganhar esses dois jogos, aí vai para Libertadores, né? Porque que sequência que seria. Mas R$1 voltaria 34. Vamos colocar aqui, ó, só para vocês verem que você pode começar com R$1 aqui na Esportiva. Então o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando que tem também aqui a Série B do Campeonato Brasileiro, ó, tem também os jogos, né, disponíveis para você começar a apostar. Início também dos Jogos Olímpicos, masculinos, femininos e da Copa do Brasil, que na semana que vem já tem vários jogos, né? E aproveita, porque você apostando antes nesse jogo aqui da Copa do Brasil, você pega uma cotação mais alta, tá? Então esse jogo aqui, ó, São Paulo e Goiás. São Paulo é favorito em casa. 1,37. Se você deixa para apostar no dia do jogo, às vezes está 1,28, 1,26. Então aproveita aqui e aposta com antecedência, beleza? Então vamos mostrar aqui, falar mais de um jogador que é esse aqui, ó. Lembrando que não teve especulação oficial, eu estou aqui como uma sugestão, né, para vocês, que é o Sauer, né? Gustavo Sauer volta de empréstimo, mas não deve mais atuar pelo Botafogo depois de uma passagem na Turquia. Quem que é esse jogador, né, Gustavo? É um meia de criação, xará meu aí também, né? Meia de criação barra ponta direita, que é duas posições que o Vitória precisa muito. Só para você ter uma ideia, ele foi emprestado para essa equipe aqui, né, que eu não sei falar o nome, mas Rizespor, vamos colocar assim, 34 partidas por lá, e aí, números ruins, né, um gol e uma assistência, é complicado defender eu aqui. Mas o que eu importo muito é como que foi ele na última passagem no Brasil. Ele estava no Botafogo, chegou em 2022, né? Se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui. Isso, 2022 e ficou em 2023. 2023 teve um ano um pouco melhor. Foram aí pelo Botafogo 7 gols marcados e 3 assistências em 27 jogos. Então ele chegou, né, a ter um bom desempenho. A questão é que foi muito mais no Campeonato Carioca. Ele fez um Campeonato Carioca bem interessante. 7 partidas, 4 gols e 1 assistência no ano passado. E aí começou o Brasileirão também com 6 partidas, 2 gols e 1 passe. Então, no Brasil, o último desempenho que ele teve foi interessante. Foi um desempenho ok pelo Botafogo, né? Na temporada 23, 7 gols e 3 passes, até que interessante. Vale lembrar também que ele foi comprado por 10 milhões de reais junto ao Boa Vista de Portugal, porque ele vinha de uma sequência interessante no Boa Vista, né? Foram aqui pelo Boa Vista na temporada 22-23, no futebol europeu, 10 gols e 7 assistências até ter essa negociação. Passou também nos clubes aqui da Bulgária, passou também aqui na Coreia do Sul, Joinville, Paraná, enfim, rodou aí bastante. E eu acho que poderia ser uma alternativa. Não vai ficar mesmo, não teria esse limite de jogos, né? Porque ele estava na Turquia. Olha, eu acho que pode ser uma opção interessante. A questão das participações em gols dele não foram muito legais, né? Vamos colocar assim, porque um gol, né, e uma assistência na Turquia é muito pouco. O campeonato turco não é horrível, mas não é, meu Deus, que liga difícil, né? Ele vinha sendo reserva também por lá. O que você tem a dizer? Você acha uma opção interessante? Depois das contratações que o Vitória fez, muitas bem questionáveis no meu ponto de vista, eu acho que pode ser uma alternativa o jogador de 31 anos, desde que seja um empréstimo sem compensação financeira ou com valor baixo, tipo R$1 milhão, 2 milhões, algo baixo ali mesmo, e aí o Botafogo pagando uma parte dos seus salários e o Vitória é outro, até porque o contrato dele é bem longo, tá? Até deixei aqui também, deixa eu achar aqui, aí ó, o mapa de movimentação dele, ó, que nessa temporada, vamos ver aqui, ó, esse aqui seria o mapa dele no Brasileirão no último ano. Na Turquia tem, vamos ver, tem aqui também, ó. Jogou como um ponta direita cortando para o meio. Na Liga 32 jogos, né? 15 como titular. Então começa o ano como titular e termina como reserva. O contrato dele, deixa eu ver aqui, ó, aí, ó, até junho de 2025. Então, um ano de contrato ainda. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para terminar, eu quero falar sobre ele, né? O Marcelino Moreno, vocês lembram dele? Depois eu posso trazer um vídeo aqui mais detalhado, mas também seria uma alternativa, até porque ele está, né, no Lanús. Ano passado não, esse início de ano ele quase veio parar no Leão. Deixa eu só fechar esse anúncio aqui. Ixi, aí foi.
Aqui, ó, para contratar o Marcelino Moreno, Vitória lida com concorrência brasileira e do exterior, porque na época se falava então, né, que o Marcelino Moreno poderia chegar, no caso, com um valor acima dos 8 milhões de reais, porque o Curitiba já tinha pago 7 milhões de reais por 50%. E aí apareceu o Lanús e conseguiu contratá-lo na época por um valor próximo disso, 9 e 8 milhões. Lembrando que o Vitória fez proposta oficial para o Curitiba de 5 milhões de reais. Pelo menos essa era a especulação e a informação que tivemos na época. E aí, o tempo passou, ele foi para o Lanús e vive uma fase muito interessante. Só para você ter uma ideia, 26 partidas, 7 gols e 6 assistências. Lanús também que segue, né, na Copa Sul-Americana, onde ele tem também um desempenho interessante. E nesse último final de semana, dia 21, no sábado, marcou o gol, né, do empate em 2-2 contra o River Plate fora de casa. Então, marcou também gols aqui, ó, contra o Estudiantes, só em jogo difícil, né? É interessante você levar em conta os gols, né, contra os adversários. Então, foi o River Plate, Estudiantes, aqui um clube menor, né, Deportivo Garcilaso na Sul-Americana, assistência também contra o Garcilaso, gol contra o Tigre, 3 contra o Defensa e Justiça, que são os gols e assistências que ele teve. Assistência contra o Rosário Central e o Racing, 2 jogos em casa. Enfim, você acha que compensaria ir atrás dele para o meio do ano? Vai exigir uma compensação financeira legal. Isso aqui seria no mínimo 10 milhões de reais. Ou para o ano que vem? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu estou curioso para saber. Vou deixar também aqui para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal. E nos vemos então no próximo. Valeu, galera!